Olá pessoal, eu sou Sandro Calef, diretor de Vigilância em Saúde do município de Teixeira de Freitas, e hoje eu quero conversar com vocês, professores, diretores de escolas, sejam elas públicas ou privadas, municipais ou estaduais, numa solicitação de apoio do acompanhamento de casos de Covid ou de síndromes gripais que venham a acontecer nos ambientes escolares. Nós da Vigilância Epidemiológica construímos um instrutivo, através de um formulário eletrônico de preenchimento, para nos auxiliar a acompanhar os casos de síndromes gripais e também de Covid-19 nos ambientes escolares. Então, é de grande importância nesse momento o apoio do setor da educação, sendo pública, privada, estadual ou municipal, no enfrentamento da Covid-19, seguindo os protocolos de recomendações de prevenção e de controle da Covid-19, expedidos pelo decreto municipal para o retorno das aulas, e para a gente garantir também segurança aos estudantes, professores e profissionais de educação que estejam iniciando o seu processo de trabalho de retorno às aulas. Então, esse formulário é um formulário bastante simples, ele deve ser preenchido por um profissional responsável, designado pela direção da escola, que essa pessoa vai ser a responsável pela transmissão de dados, e a vigilância epidemiológica, através do relatório gerado pelo esse documento Google Form, vai fazer uma análise situacional de cada escola que venha apresentar algum tipo de quadro de síndrome gripal ou de Covid, tanto os suspeitos quanto os confirmados através de exames. Então a gente solicita, em termos de vigilância, um apoio de todo o setor pedagógico das escolas públicas, privadas, municipais ou estaduais, no preenchimento desse link que vai estar disponível também para vocês aqui neste vídeo. Pessoal, de início, só para a gente entender o que é uma síndrome gripal, ela apresenta algumas manifestações respiratórias, como coriza, tosse, espirro, febre em alguns pacientes, e também observar alterações no paladar e no olfato, que são indicativos bastante claros para isso. São sintomas de uma síndrome gripal. E também pensando nas formas mais graves, a síndrome gripal aguda grave, que é onde, além dos sintomas respiratórios, a pessoa pode apresentar um esforço respiratório maior, diminuição da saturação de oxigênio, e nas crianças a gente tem que ficar um pouco mais atento em relação ao batimento de asas de nariz, um esforço maior do tórax para respirar, uma coloração diferente da pele. Então, são dados que a gente precisa estar atento como suspeitos. Vou falar daqui a pouquinho também o que a gente pode fazer numa situação dessa, de início, que a escola vai adotar de medidas, logo em seguida fazendo a comunicação através do Google Form, para a gente poder fazer o rastreio dessas pessoas e definir o funcionamento ou paralisação de uma sala, de um turno escolar ou de uma escola inteira. Então, iniciando, a gente precisa entender o que é caso suspeito e caso confirmado. Caso suspeito é aquela pessoa que apresenta sintomas respiratórios que sejam semelhantes à da Covid ou de outro quadro gripal, que nos chame a atenção, que chame a atenção de vocês, que estejam notificando através desse documento de Google Form. E precisamos também conhecer o que é contato e o que é caso confirmado. O caso confirmado é aquela pessoa que fez a realização do exame para Covid-19 e o laudo saiu como teste positivo ou reagente. Os casos contatos são aquelas pessoas que tiveram contato próximo, com a distância de menos de 1 metro, sem utilização de máscara, por um intervalo maior de 15 minutos, com uma pessoa ou com suspeita de quadro gripal, ou com confirmação de caso Covid. Também a gente pode acrescentar, nesse sentido, aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas próximas, fora do domicílio, mas que não apresentem sintomas. Então, a gente vai ficar alerta a essas pessoas também que tiveram contato, que trabalham em escola, que tiveram contato com pessoas com caso positivo de Covid-19, naquele intervalo por mais de 15 minutos, sem utilização de máscara, e com um espaço de menos de 1 metro ou 1,5 metro entre as pessoas. Então, o que a gente precisa, o que vocês precisam fazer para nos ajudar em termos de vigilância epidemiológica para definir a permanência ou não permanência do funcionamento da sala, do turno ou da escola?
o preenchimento do Google Form quando vocês perceberem que alguma pessoa no ambiente escolar, seja ela aluno, colaborador, seja ela professor, funcionário da escola, apresentem esses sintomas gripais que eu falei anteriormente com vocês. É importante que a gente faça o quê? Definindo quem são essas pessoas, né, quem vai ser o responsável pelo preenchimento deste documento, né, que vai ser designado pelo diretor da escola, pelo coordenador escolar, né, conforme as recomendações da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação também, vale sempre, lembrando que essa normativa vale para as escolas públicas, privadas, municipais e estaduais, para vigilância epidemiológica do município de Teixeira de Freitas conhecer estes casos que venham a acontecer de uma forma rápida. A análise dessa planilha ela vai ser diária, né, para a gente saber o acompanhamento de que quais escolas estão apresentando pessoas com sintomas de síndrome gripal ou que tenham um diagnóstico positivo para a Covid-19. Então, se houver um caso suspeito ou confirmado de aluno, o que a escola precisa fazer neste momento? Fazer o afastamento imediato deste aluno, tá? Interrompendo as atividades escolares dele. Então, a escola, o responsável, vai preencher este formulário para a gente poder fazer o acompanhamento deste caso. Então, os alunos dessa pessoa que teve quadro suspeito ou confirmado de Covid vão ficar suspensos de aula, somente daquela sala, tá? Se não houve contato com outras salas também. Então, isso a gente precisa considerar também transporte escolar, precisa considerar também as pessoas que frequentaram a mesma sala, e esse diretor ou essa pessoa designada vai preencher esse documento form que vai chegar para a gente no e-mail da vigilância epidemiológica. Então, o que vai ser feito? Né? Essas pessoas elas vão ficar em isolamento, essa sala onde teve esse caso desse aluno com caso suspeito ou confirmado, vai ficar em isolamento por um determinado período de tempo. A gente considera como período de isolamento a partir de 2 dias antes do início dos sintomas até 12 dias após os sintomas. Isso para casos que estão em aguardo de confirmação. Se for confirmado, a gente vai manter o isolamento dessa sala, né, de aula, onde esse aluno com caso positivo de Covid foi suspeito, até a saída do resultado de exame. Se o resultado de exame foi negativo, cancela-se todo o protocolo e retorna para as aulas. Né? Então, se o caso for descartado, né, como negativo, né, vai haver a suspensão do distanciamento. Quando acontecer com o professor, né, em relação ao professor, também da mesma forma. O professor vai ser suspenso das suas atividades profissionais, né, tanto os professores quanto os alunos daqueles professores ou daquele professor que teve um quadro gripal ou quadro confirmado de Covid-19. Então, fazendo a testagem, a gente vai saber se a gente mantém o distanciamento, seguindo o mesmo critério, considerando o início a partir de 2 dias antes dos sintomas e até 12 dias depois do início dos sintomas. Se o resultado do exame saiu negativo deste professor, retorna-se todo mundo e suspende o distanciamento. Se foi positivo, nós vamos manter o distanciamento para completar o período aí, que vai ser o somatório de 12 dias após inícios de sintoma. Então, a gente sempre considera 2 dias antes do início dos sintomas, né, como prazo de início de distanciamento, e até 12 dias depois do início de sintomas para a gente manter esse controle. Saiu o resultado, se foi negativo, a gente vai fazer o retorno para as atividades. Né? Se saiu positivo, vai manter o distanciamento até concluir o prazo que foi estabelecido. E também, o responsável pela escola, designado pela escola, vai preencher este documento do Google Form, que vai chegar até a gente na vigilância epidemiológica, né? Que eu vou falar daqui a pouco o que contém neste Google Form para vocês preencherem adequadamente e sanar dúvidas sobre ele. E a gente vai ter entendimento de quem são os contatos próximos dessas pessoas. O contato próximo são todos os alunos de todas as salas que este professor deu aula, tá? Em todos os turnos, matutino, vespertino ou noturno.
Então, todos os alunos que tiveram aula com este professor vão entrar em distanciamento social também, tá? Saiu o resultado do professor negativo, retorna todo mundo. Saiu o resultado positivo, vai ficar todo mundo em distanciamento e a escola precisa acompanhar se essas crianças estão apresentando algum sintoma respiratório, né? Em comunicação com os pais, né? Uma forma de estratégia de comunicação que as escolas já utilizam com os pais para saberem se essas crianças, né, adolescentes ou jovens ou adultos que tiveram contato com esse professor apresentam algum tipo de manifestação respiratória. E caso aconteça uma suspeita, né, de caso de síndrome gripal com um colaborador ou funcionário da escola, a medida também é bem semelhante. Nós orientamos o afastamento deste colaborador, funcionário da escola, né, imediato, de todas as atividades escolares. O responsável pelo preenchimento vai preencher o Google Form, que vai chegar para a vigilância epidemiológica, e a escola vai precisar fazer o levantamento dos possíveis contatos que essa pessoa, esse colaborador teve com os demais do ambiente escolar, tá? Então, esse colaborador ele vai ficar em quarentena por 14 dias, né? A gente pode considerar aí o trabalho remoto também. Se o caso dele for descartado, ou seja, negativo, retorna-se para a atividade escolar. Se o caso for positivo, ele vai manter o seu distanciamento, aí, a sua quarentena, né, por 14 dias. Então, o professor que teve contato, mas se houver o professor que teve contato com alguém do seu ambiente social com caso positivo. Então, supondo que o esposo ou esposa desse professor tenha tido um caso confirmado de Covid-19, o que vai ser feito? Afastamento do professor neste momento e a escola vai fazer o preenchimento deste form, tá? E a escola monitora estes alunos. O aluno ele vai permanecer em atividade escolar, tá? Só que o professor dele vai estar em distanciamento, porque o professor não foi caso confirmado, ele teve contato com uma pessoa com caso confirmado. O professor fez a testagem, deu negativa, retorna para a sala de aula com os seus alunos. Aí a escola vai precisar monitorar esses alunos, né, que tiveram o contato com este professor, que teve contato com algum familiar ou amigo próximo naquele intervalo de mais de 15 minutos, sem utilização de máscara, com distanciamento mínimo de menos de 1,5 m, para fazer o acompanhamento desses alunos. E caso um desses alunos apresente algum sintoma respiratório, ele entra também na notificação desse Google Form, tá? Com o colaborador acontece da mesma forma com o professor, né? Ele vai ser afastado, aquele colaborador que teve contato com uma pessoa confirmada positiva de Covid-19, né, com testagem, ele vai ser afastado e vai ser observado se vai ter alguma manifestação para também fazer o acompanhamento de testagem, tá? E o responsável pela escola vai preencher com os dados daquele colaborador, tá? E monitorar os alunos que continuam na escola, certo? Mas se houver alguma dúvida também em relação ao preenchimento, estamos à disposição na Vigilância Epidemiológica de Teixeira de Freitas, né, no telefone 3011 2779, para esclarecer essas dúvidas de vocês em relação a isso, tá? A definição do fechamento de turno, escola, né, ou sala de aula vai acontecer através do diálogo entre a vigilância epidemiológica com o diretor da escola ou responsável do preenchimento, para a gente entender a situação, para definir qual estratégia que vai ser adotada. Então é importante esse contato com a vigilância epidemiológica. E esse formulário, pessoal, né, que é o que pode muita gente estar agora com dúvida, ele tem algumas perguntas que precisam ser todas preenchidas para gerarmos dados de acompanhamento para esses casos suspeitos ou confirmados, para a gente definir, né, em conjunto a vigilância epidemiológica com a escola, a definição do fechamento, distanciamento, de turno, de sala ou da escola toda. Então, os dados são o nome e endereço da escola que está notificando, tá? A data da notificação também é muito importante desse evento,
O responsável pela informação, né? Quem é a pessoa que está informando aquele, inclusive com o seu cargo, tá? Telefone de contato da escola ou da pessoa que está informando este dado para a gente aqui na vigilância epidemiológica, definindo, e a partir daí começa-se um checklist, né, onde vai ser marcado as respostas. Se a pessoa com sintoma é aluno, professor ou colaborador, o nome completo dessa pessoa, né, com sintomas suspeitos, nome e telefone do responsável legal ou da pessoa com sinais e sintomas suspeitos, data de nascimento dessa pessoa, seja aluno, colaborador ou professor, tá? A idade dele também, se aluno, qual é a série que ele frequenta, tá? Se for professor, quais são as séries que esse professor dá aula, tá ok? Se for aluno ou pessoa com sintomas suspeitos que tem pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, né? Febre, mesmo que não seja medida, mas que a pessoa fale que teve febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, alteração de olfato ou paladar, tá? Obstrução nasal, né? Não fiquem preocupados, todas essas informações que eu estou aqui partilhando com vocês está contida no documento Google Form que vocês vão preencher, né? Se o aluno ou a pessoa com sintoma suspeito teve contato com pessoas ou familiares com sintomas respiratórios nos últimos 14 dias, quantos alunos estudam na mesma sala do aluno informado ou da pessoa com sintoma suspeito. Então, o professor deu aula em quantas salas, quantos alunos tem nessas salas ao todo, né? O endereço completo dessa pessoa, tanto o aluno quanto o professor ou colaborador, essa pessoa com sintoma respiratório. É importante também colocar um ponto de referência, que isso facilita muito a gente fazer o acompanhamento, e qual a unidade de saúde, né, unidade básica de saúde que aquele aluno, professor ou colaborador frequenta, né? Se não tem, né, vai colocar o dado do bairro, porque a atenção básica também está inserida neste processo de monitoramento e a gente precisa gerar esses dados de localização, tá? Se a pessoa já fez o teste para Covid recentemente, se fez teste, né, qual foi a data, né, que foi feito esse teste. Se não realizado, é importante que coloque 00 para o dia, 00 para o mês, 0000 para o ano, né, caso não tenha feito. E se o aluno ou a pessoa com sintoma suspeito já fez alguma dose de vacina e qual foi a vacina realizada, né? Então tem lá a opção para marcar qual foi a vacina realizada e quantas doses de vacina essa pessoa fez, se fez uma dose ou se fez 2 doses. Então essas são as recomendações que são muito importantes da gente manter, né, o sistema de informação adequado para a gente conseguir garantir segurança ao ambiente escolar, tá ok? E conseguir dessa forma controlar a disseminação da Covid-19, uma vez que temos casos confirmados em cidades próximas da variante Delta. Então é uma forma estratégica da gente alcançar dados mais rapidamente possível para a gente estar fazendo o acompanhamento dessas pessoas, né? Então é importante, né, que todos os pais, cuidadores, curadores de alunos ou os alunos e professores também tenham os cuidados importantes em relação à disseminação da Covid-19 contidas aí no protocolo municipal de retorno às aulas, né? Que é a minimização de utilização de espaços coletivos, né, redução de quantidade de pessoas, evitar a aglomeração, estar atento aos sintomas respiratórios que possam estar aparecendo, tá? Então, a febre com dor de cabeça são 2 sinais e sintomas que podem ser de outras doenças, mas também podem ser de Covid, que merecem ser identificadas neste formulário do Google Form para a gente estar fazendo este acompanhamento adequado. Então, peço também o cuidado com a higienização das mãos, a higienização de objetos com álcool 70, a possibilidade, sempre que possível, de higiene das mãos com água e sabão também é importante, quando não se pode fazer essa higiene com água e sabão, fazer a aplicação com álcool gel, com fricção de movimento, colocando o álcool na mão, fazendo esse movimento de fricção das palmas das mãos, o dorso das 2 mãos, entre os dedos, ponta dos dedos das 2 mãos, cotovelo, né? E fazendo, se for com água e sabão, logo depois secar com papel toalha e descartar esse papel toalha adequadamente
e se for em álcool com álcool 70, esperar o álcool evaporar para ele ter a sua ação adequada, né? Então, evitar também abraços, contatos, apertos de mão, ficar muito próximo de pessoas que são formas de disseminação da Covid-19. Covid-19 é uma doença que é transmitida por vias aéreas, ou seja, nariz e boca, mas pode entrar no nosso organismo, além de nariz e boca, pelos olhos também. Então, cuidado com as superfícies, né, com os ambientes com muitas pessoas, evitar o contato com as pessoas que tenham sintomas respiratórios. E se você, aluno, professor, colaborador, funcionário, estiver com algum sintoma respiratório, busque atendimento em saúde, não vá para a escola, notifique seu diretor, né, seu coordenador escolar, para a gente poder fazer esse acompanhamento mais de próximo, né, das escolas e da ANSI Amparo. Então, é uma ação coletiva que não depende apenas da vigilância epidemiológica, nem da vigilância saúde, nem da vigilância sanitária sozinhos. É um trabalho onde envolve todos, né? A vigilância em saúde, a Secretaria de Educação, as secretarias que cuidam, né, de acesso à saúde das pessoas, né, que cuidam da questão social também, e das pessoas, né, não só alunos e professores, mas de uma forma geral, toda a população. Então, por favor, pessoal, vamos evitar que problemas maiores aconteçam, vamos avançar nessa questão da identificação precoce de casos, faça a convocação de quem ainda não se vacinou, que faça a vacinação, né, nos maiores de 18 anos, e vamos acompanhar como vai ficar o andamento dessas notificações para entender como pode ser feito da melhor forma a gestão e administração desses casos Covid. Então, nos colocamos à disposição aqui na Vigilância Epidemiológica de Teixeira de Freitas. Qualquer dúvida pode estar nos ligando para o telefone 3011 2779 para a gente sempre ter esse elo de comunicação. Um grande abraço a todos e ciente da colaboração de todos vocês e juntos contra a Covid-19.